Olá, estamos começando agora mais um programa Personalidade. No programa Personalidade de hoje nós vamos entrevistar uma pessoa vinda do mundo da justiça, mas também que transita em vários mundos e, sobretudo, é um sertanejo, um piranhense, e essa condição ninguém abre mão dela. Eu estou falando do desembargador Washington Luiz. Desembargador, é assim mesmo? O cara não abre mão de ser piranhense, acima de tudo, piranhas têm isso, não é? Uma saudação toda especial aos telespectadores da TV Assembleia, o programa Personalidade, o meu amigo Paulo Poeta. Ele faz referência, que é verdadeira, que eu sou piranhense. Eu sou piranhense, sou do Alto Sertão Alagoano, dos Carrascais, do São Francisco. E é verdade, todo piranhense é ufanista, tem um amor à terra, um amor até exacerbado, né? E gosta de contar loas sobre a nossa terra, de propagar que Piranhas é uma cidade linda, que na verdade o é, né? Que é uma lapinha, e que, por isso, todos nós temos muito orgulho da nossa terra. E eu sou piranhense. Eu sou filho da Gema, lá de Piranhas. Sou filho do seu Rosalvo, da dona Cacilda. Meu pai sempre foi fiscal de renda, também proprietário rural. E minha mãe, tabeliã e escrivã, por longos anos lá em Piranhas. Enfim, eu sou um piranhense muito orgulhoso. É isso. Então a gente vai aqui, o Personalidade, desembargador, a gente começa justamente dessas raízes aí, né, para que o alagoano conheça um pouco, porque às vezes a gente é acostumado com a figura pública, né, mas o alagoano às vezes quer saber mais, né, quem é fulano, de onde vem. O senhor já começou falando do seu Rosalvo e dona Cacilda, e eu gostaria de a gente tabular por aí a influência dessas duas pessoas na sua vida, porque seu Rosalvo eu conheço muito bem, está firme ainda, firme e forte. E dona Cacilda, né, uma pessoa que teve muita influência na região. Era uma verdadeira matriarca, uma pessoa que era ouvida politicamente, ouvida. E é uma coisa que me impressiona no sertão, que algumas mulheres conseguem ter essa presença marcante. E a dela era uma presença bem marcante. Então fale dessas duas figuras na sua vida, assim, como o que é que elas representaram? O meu pai, como a minha mãe, representam muito. Na minha vida, na vida dos meus irmãos, eu tenho dois irmãos. Um é o deputado Inácio Loyola, conhecido de todos, e o outro é o Hélito Damasceno Freitas, carinhosamente conhecido por Xepa, que é, inclusive, ex-prefeito de Olho d'Água do Casado, e é servidor do município de Maceió. O meu pai e minha mãe tiveram uma influência, como disse, extraordinária em nossas vidas. Meu pai era fiscal de renda em Sergipe, porque de frente a Piranhas tem o município de Canindé de São Francisco. E a minha mãe, tabeliã e escrivã, como dito, em Piranhas. Cada um, no seu âmbito, desenvolveram com muita cautela, mas com muita ênfase, suas atividades. O meu pai, por ser fiscal de renda em Sergipe, e como Piranhas tem uma distância de 200 quilômetros para Aracaju, e para Maceió são 300 quilômetros, ele nos encaminhou lá para que nós evoluíssemos os nossos estudos lá para a cidade de Aracaju. Nós passamos lá em torno de 10 anos. Eu fui cursar lá o primeiro grau e terminei me formando por lá. Pois bem, e a minha mãe, além de cartorária, né, como se diz, dona de cartório, né, é assim que as pessoas sempre mencionaram, ela sempre teve uma atividade social, Paulo, muito intensa. A minha mãe era praticamente a mãe da pobreza lá do município de Piranhas, e ela tinha uma facilidade de se relacionar com as pessoas, uma facilidade e uma habilidade muito grande em receber aqueles que se deslocavam lá para Piranhas, de forma que a marca do meu pai e da minha mãe é muito forte na minha vida e na vida dos meus irmãos. Você já disse, dois irmãos. O
Eu me lembro muito bem do deputado Inácio, a gente lembra, mas do nosso querido Xepa, que eu sou mais ou menos contemporâneo dele na universidade, né? E ele era um exímio jogador de futebol de salão, né? Eu acho que daria para ter feito carreira, inclusive, porque ele era. E eu soube que o senhor desembargador também andou praticando, né? Em Priscas Eras. Como era a sua juventude lá em Piranhas? Como foi ser jovem em Piranhas, participar, né, dos encontros de esquina, né, com os amigos, né, com as pessoas, que a vida provinciana é uma vida muito fértil. Então, como foi essa sua juventude de futebol, de brincadeiras, de namorar, de festas? Como era lá em Piranhas? Como era que acontecia em Piranhas? A minha vida, a minha infância em Piranhas foi muito alegre, muito participativa, prática de muitos esportes, inclusive da natação, né, porque nós temos ali o Rio São Francisco. E tanto eu como o Inácio, como o Xepa, os meus irmãos, nós sempre praticamos esporte. O Xepa, como você disse, era um exímio jogador. Ele chegou a ser da seleção universitária de Alagoas. E eu, praticando esportes em Piranhas, depois fui a Aracaju. E lá continuei a praticar o futebol de salão e o futebol de campo. Joguei por alguns times lá, pelo Itabaiana, pelo Sergipe, e cheguei a integrar a seleção juvenil do estado de Sergipe por um bom tempo. Enfim, foram momentos assim muito interessantes, que nos serviram muito de aprendizado, de base. Eu cheguei a jogar também na Associação Atlética de Sergipe, joguei no Yacht Clube de Aracaju, que eram times de futebol de salão. Fui campeão sergipano algumas vezes. Enfim, são memórias muito interessantes, muito importantes da nossa juventude. Tá vendo? Isso aí eu tenho certeza que o alagoano, parte dele não conhecia dessa sua faceta de jogador. É verdade. Poderia ser o Falcão, né? Lá o nosso querido Falcão da seleção. Então, o futebol de salão ensina para a vida, talvez, esse sentimento aguçado. Isso você leva para a vida, essa coisa da rapidez do raciocínio, né? De você estar, porque é muito ágil, né? Ô Paulo, eu sempre pratiquei futebol de salão, mas gostava mais de futebol de campo. E eu tenho lembranças muito interessantes da época em que, inclusive, joguei na seleção sergipana de futebol. E tem um personagem que tem uma marca muito interessante aqui no estado de Alagoas, que foi meu contemporâneo de seleção lá no estado de Sergipe, que é o famoso Jacozinho. Jacozinho, o carioca que jogou aqui no Asa de Arapiraca, que era um meia esquerda. Nós integramos a seleção sergipana. E alguns outros, o Nininho, que tornou-se profissional, o Camilo, que tornou-se profissional, e inúmeros que se dedicaram à vida de futebolista e que evoluíram. Mas o Jacozinho, esse é uma marca, e é um grande amigo, quando nós nos encontramos e rememoramos aquilo. O Joãozinho também, o Joãozinho da Mangueira, que jogou no Corinthians, que jogou no Santa Cruz, foi nosso contemporâneo, jogamos juntos também na seleção. Olha aí. Lá sergipana. Muito bem, muito bem. Então, juventude foi toda em Sergipe, né? Dividindo o Sergipe, obviamente, nas férias, devia chegar por aqui, por Piranhas. Como era esse ir e vir? Olha, é o seguinte, nós tínhamos férias no meio do ano e no final do ano. E só retornávamos a Piranhas normalmente nesse período de férias, e ficávamos na expectativa muito grande, porque quando retornávamos tinha as festividades, os jogos de futebol, os banhos de rio, os saraus, né? E a gente ficava ali naquela expectativa toda, de forma que a minha formação, efetivamente, ela é sergipana. Hoje, com muito orgulho, eu sou, inclusive, cidadão sergipano. E já o governo do estado de Sergipe também me concedeu a comenda da PRP, que é a maior comenda do estado de Sergipe.
Eu lá tenho inúmeros amigos que ainda hoje cultivo. É um amigo que eu tinha uma verdadeira devoção por ele, saudoso, que se foi há pouco tempo, que é o ex-governador João Alves, de Sergipe. Ele, inclusive, se tornou cidadão alagoano por intermédio de uma proposição minha quando eu era deputado estadual. E ele, mais adiante, propôs essa comenda de cidadão sergipano para mim. Então, lá em Sergipe, eu tenho, assim, inúmeros amigos que preservo até hoje. Vou sempre a Aracaju, vou sempre ao contato dos meus amigos. Há pouco tempo fui lá a comemorar mais um ano assim, de aniversário da nossa formatura, com a nossa turma toda. Enfim, eu devo muito e gosto muito do estado de Sergipe. Então, lá eu permaneci durante 10 anos. Quando eu me formei, tive que retornar a Alagoas. Então, eu me formei no ano de 1979. Quando foi no ano de 1980, eu me tornei assessor jurídico da FIDAM. Era uma fundação que dava assistência aos municípios. Eu me tornei assessor jurídico da FIDAM. E no ano seguinte, eu digo, olha, o primeiro concurso que tiver, eu vou, naturalmente, me submeter. Aí, no ano de 81, eu me submeti ao concurso de promotor de justiça. Tive a felicidade de ter sido aprovado, ter sido o primeiro colocado naquele concurso. E, pela ordem de classificação, você escolhia a comarca que você deveria ir. E eu fui designado para a comarca de Limoeiro de Anadia, terra do meu amigo deputado Antônio Albuquerque. É verdade. Passei lá um certo tempo e depois resolvi retornar para o sertão. Eu pedi minha remoção, uma coisa difícil, porque Limoeiro é perto da capital, mas eu pedi a minha remoção para Delmiro Gouveia, porque nessa oportunidade o meu irmão Inácio, o deputado Inácio Loyola, ele era recém-formado em agronomia e ele foi designado para ser gerente do programa Polo Nordeste lá em Delmiro Gouveia. E ele disse assim, rapaz, olha, acho que está na hora de a gente retornar lá para o sertão, fazer alguma coisa pela nossa região, porque a época que eu me formei, ou melhor dizendo, que eu fui designado como promotor de justiça, era antes da Constituição atual, de 88, e o promotor de justiça podia, inclusive, participar da vida política partidária. Então, o Inácio disse, eu pretendo entrar na vida pública, mas você vai estar ali por perto, me ajudando, me orientando. Aí eu pedi a minha remoção para Delmiro Gouveia. Logo em seguida, o Inácio saiu candidato a vereador em Piranhas, foi eleito. 4 anos depois, saiu candidato a prefeito. Foi quando eu saí candidato a vereador. Me elegi como vereador do município de Piranhas, tive uma votação extraordinária à época lá para a região, e isso despertou um sentimento nos nossos conterrâneos e naqueles lá da região do Alto Sertão, que eu poderia me eleger deputado estadual. Tanto que eu me elegi vereador em Piranhas, fui presidente da Câmara e 2 anos depois já saí candidato a deputado estadual. E me elegi e a coisa evoluiu. Tempos depois eu fui reeleito, né? E com 4 anos de mandato tive a felicidade também de ser reeleito e ser o mais votado do estado de Alagoas, não obstante ser de Piranhas, um município com um coeficiente eleitoral muito pequeno, mas as coisas evoluíram, né? Eu tive a satisfação e a honra de, em seguida, ser secretário de Estado de Saneamento e Energia no governo Geraldo Bulhões. Ato contínuo, fui líder do governo Geraldo Bulhões, fui líder do governo de Valdo Suruagi, fui líder do governo Manuel Gomes de Barros, e quando estava como líder do governo Manuel Gomes de Barros, aí surgiu uma vaga no Tribunal de Justiça, a vaga do 5º Constitucional. O desembargador Hélio Cabral, que era promotor de justiça, se aposentou, e eu, como promotor de justiça, que aí já era promotor de 3ª instância, porque eu comecei em Limoeiro, fui para Delmiro Gouveia, depois fui promovido para Santana do Ipanema, que era a 2ª instância, em seguida para Arapiraca. Eu já era promotor de 3ª instância, estava afastado, porque estava no exercício do mandato eletivo de deputado estadual. Aí surgiu essa vaga e eu fui incentivado por amigos para disputar, disputei, deu certo e
integrei a lista sexta, tríplice e, em seguida, o governador Manuel Gomes de Barros me nomeou desembargador e, desde 98 até agora, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça. Já estou com 23 anos como desembargador. Nesse instante, sou, inclusive, o decano, ou seja, o mais antigo daqueles que atuam lá no tribunal. Desembargador, uma pergunta que não quer calar. Dessas duas experiências, o político e o homem, o juiz, o desembargador, qual é que lhe cativa, né? que está mais no seu sangue, que você se sente mais confortável, você sentiu, ou com as duas, pode ser também com as duas, mas aquela que é a sua paixão, como diz a história? Eu acho que as duas atividades se conjugam. Eu tenho um amigo que ele dizia o seguinte: rapaz, como é que você vai deixar a vida pública eletiva, você que gosta de falar, gosta de se expressar? Aí eu pensei assim, eu disse a ele: olha, mas veja bem, mas lá no tribunal a oralidade prevalece. Quando a gente vota, a gente fala. Então, talvez eu não vou sentir tanta falta. Aí depois ele insistia na tese. Eu digo: não, mas não tem problema não. Lá eu vou passar a integrar um partido. Ele disse: qual partido? Eu digo: o PJ, o Partido do Judiciário. É verdade. Então eu acho que as coisas se conjugam. Eu acho que dei meu contributo através da vida pública eletiva. Eu fui vereador, eu fui deputado. Lá na minha região, na minha terra, eu procurei participar sempre ativamente dos movimentos sociais, tanto que eu fui diretor da Escola Cenecista Coronel José Rodrigues em Piranhas, fui diretor da Escola Cenecista Vicente de Menezes em Delmiro Gouveia, quando eu lá era promotor. Eu fui presidente do Centro Social Esportivo Piranhense, de lá de Piranhas. Então, eu gosto de participar, de partilhar, de discutir, de procurar trazer contributo para a minha cidade, para a minha região. Então, isso eu já o fiz. Então, nesse novo estágio, nesse novo momento, no Poder Judiciário, eu também tenho participado ativamente. Eu já fui presidente do Tribunal de Justiça por 2 vezes. Eu já presidi, acredito que todas as câmaras cíveis, inclusive a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. E agora, por último, integro o Tribunal Regional Eleitoral. Eu sou corregedor e vice-presidente, já fui reconduzido, isso quer dizer que provavelmente a partir de janeiro eu serei presidente do TRE de Alagoas. Então, apenas concluindo a sua indagação, acho que as duas atividades se conjugam e todas elas me dão muita satisfação e muita vontade de servir ao povo do meu estado. Recuperando, trazendo um pouco a memória do senhor como presidente do Tribunal de Justiça. Alguns feitos marcantes. Um foi, que eu considero, tornar a justiça mais acessível ao cidadão. O senhor multiplicou os tribunais de pequenas causas, deu uma ênfase muito grande. Isso é realmente um legado para a população. Como é que você vê esse trabalho? Como é que outros trabalhos que você desenvolveu à frente do Tribunal de Justiça, nesse sentido de melhorar a vida, porque a justiça tem que ser para melhorar a vida do povo, né? Tanto oferecer justiça como melhorar a vida do cidadão. Paulo, eu sempre entendi que, primeiro de tudo, tanto faz ser o desembargador como o servidor, se ele é servidor público, o nome já diz, tem que servir ao público. Nós somos prestadores de serviço à comunidade, à sociedade. Então, todas as vezes que eu estive à frente, estive no comando do Poder Judiciário do meu estado, eu procurei empreender programas que efetivamente tragam e trazem benefícios à comunidade. Além dessa questão da proximidade, nós temos programas que eu implantei que acho de uma serventia toda especial. O programa Moradia Legal, que nós implementamos no estado de Alagoas, é um feito extraordinário. O cidadão reside em uma certa habitação por longos e longos anos. Para ele legalizar a sua situação,
perante a justiça, perante o cartório, ele precisaria propor uma ação de usucapião, ter que contratar um advogado, ter que ter despesas cartorárias, ser ouvido testemunhas, ser convocado os confrontantes. Pois bem, com esse programa Moradia Legal, nós implantamos um sistema em que um procedimento simplificado, nós fazemos convênio com os municípios entram com a formatação de uma pequena amostragem do que seja o terreno ali que se quer legalizar. Nós juntamos documentações muito poucas e, em seguida, com a participação do Ministério Público, você conclui o procedimento e entrega um título de propriedade ao cidadão. Esse programa, ele tem uma serventia muito grande. Ele foi concebido na minha gestão há muitos anos atrás, quando eu era corregedor. Ele evoluiu, vez por outra ele diminui um pouco o seu volume, mas nunca vai deixar de ser o grande programa de legalização da posse daqueles que precisam. Quando você recebe aquela escritura, a partir dali, você passa a ter direitos que o cidadão comum não teria. Qual seja, de você com aquela escritura, dando o seu imóvel em garantia, você poder ampliar a sua residência, poder contrair empréstimos, enfim, você exercitar plenamente o seu direito de cidadão, exercitar a cidadania. Esse é um programa. Os programas de prestação de serviço à sociedade, de exame de paternidade, enfim, uma série de programas que nós desenvolvemos, muito importante, muito interessante. Mas tem um outro que nós implementamos e que agora, nesse período da pandemia, teve uma serventia como nunca. Qual foi? Foi de nós trazermos a ferramenta para o Estado de Alagoas do trabalho virtual. O Estado de Alagoas, mesmo antes da pandemia, e isso aconteceu na nossa gestão, nós adquirimos equipamentos que em toda comarca existe a oportunidade de você fazer uma audiência virtual, o advogado, a parte, em qualquer lugar em que ele esteja. Desembargador, isso dá uma celeridade. Você não imagina. Mais do que isso. Vocês talvez se lembrem que antigamente, quando um cidadão está preso, quando ele está no presídio, ele, para ser ouvido, para ser interrogado, ou para alguma testemunha que é necessário ser ouvida sobre o seu processo, ele teria que se deslocar lá. O cidadão está aqui no presídio da capital, aí tem que ter uma audiência em Piranhas, 300 quilômetros, ele tinha que se deslocar. Toda a logística. Além da logística, acontecia muito de fugas e mais fugas. Nós implementamos esse sistema de forma que lá no presídio essa estrutura funciona. Hoje ninguém se desloca mais para a comarca. O juiz está na comarca e ele promove a oitiva do preso que está em qualquer presídio do Estado de Alagoas. Mais ainda, nós evoluímos e tudo isso, todos esses equipamentos foram adquiridos na gestão de Washington Luiz como presidente do Tribunal de Justiça. Agora, com a pandemia, a nossa produtividade até aumentou no âmbito do Estado de Alagoas. Por quê? Porque nós já tínhamos essa ferramenta. Então, isso me deixa muito envaidecido, eu reconheço, porque são legados que nós deixamos para todo o Estado de Alagoas. E servindo, inclusive, de referência para todo o Brasil. O nosso programa Moradia Legal, ele é objeto de visitas constantes de delegações de outros estados, do Poder Judiciário, que vêm aqui se espelhar. Como é que vocês conseguiram isso? E você não imagina, Paulo, a alegria das pessoas quando recebem isso. Eu sempre gostei e gosto das coisas organizadas. Então, toda a solenidade de entrega de títulos no interior, que eu participava, eu digo, olha, prefeito, isso tem que ser uma celebração. Eu quero banda de música, eu quero o padre abençoando as escrituras, eu quero a participação dos representantes da sociedade e, na grande maioria dos casos,
a gente encontrava uma senhorinha de, alguns casos assim, de 100 e tantos anos, e ela dizia, agora eu posso morrer em paz, porque agora eu tenho escritura da minha casa, que eu tenho certeza que vai servir para o meu neto, para o meu bisneto, etc, etc. Então, isso são legados que verdadeiramente nos deixam satisfeitos e com a vontade de fazer cada vez mais pelo Estado de Alagoas. Desembargador, vamos para a área da justiça eleitoral, né, que o senhor está lá agora. A gente é de um tempo, a gente antes aqui conversava um pouco sobre debates que surgem hoje, e eu não teria como deixar a sua passagem aqui sem falar um pouco disso. Debates que surgem, que questionam a legitimidade das urnas eletrônicas, né, que questionam debates no seio da sociedade, né, de correntes sociais que se contrapõem, e algumas dessas correntes pregam que isso é um sistema corrompido, que pode dar problema e tal. Qual a sua, como cidadão e como homem da justiça, o que é da justiça agora eleitoral, como corregedor, o que é que o senhor tem a nos colocar sobre isso, colocar para o alagoano? Eu acho o seguinte, eu acho que a justiça eleitoral, o sistema eletrônico que perdura no Brasil, é exemplo para o mundo. Para o mundo. Porque, vejam bem, os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, faz seus pleitos e dias as pessoas ali esperando, aquela coisa cansativa, aquela coisa ultrapassada. A realidade, esse aqui é o termo certo. Nós aqui no Brasil não implementamos esse sistema de uma hora para outra. Isso foi acontecendo de forma vagarosa. Um município, depois um estado, e aquilo foi sendo testado e sendo aperfeiçoado. Quem diz que esse sistema não tem valor, está totalmente fora do contexto da realidade. Pessoas outras que dizem que esse sistema não tem validade, já disputaram N eleições, já foram eleitos com esse sistema e nunca reclamaram. Está na hora de se parar com isso. A justiça eleitoral é célere, a justiça eleitoral é transparente e é uma ferramenta que nós, brasileiros, devemos nos orgulhar. Não existe a menor possibilidade de que a lisura não aconteça. Aqueles que fazem denúncias contra o sistema nunca comprovaram absolutamente nada. E olhe que o TSE, a cada uma reclamação, procura adotar medidas de ajuste, enfim, de comprovação, de exigência de que o resultado das urnas seja respeitado. Enfim, eu lamento que algumas pessoas... É verdade. É verdade. Uma visão obtusa. Mas talvez sejam pessoas que ainda acreditam em nego d'água, em lobisomem, querer acreditar de que o processo... Em que a Terra é plana. Exatamente. É muito difícil. Mas vamos voltar lá, porque eu fiquei instigado, né? Você como desembargador aqui na nossa bancada, o nosso programa é muito persona. Também, como eu disse ao senhor quando o convidei. Então, falar um pouco mais da sua vida. Você tem filhos, né? Como é que foi ser pai, como é ser pai, e agora avô também, não é? Como é essa convivência com a família, né? Com os filhos, com os netos, como é que está sendo isso, essa experiência mais quando a gente vai chegando para uns anos, né? E quando vai conquistando anos. É verdade, o tempo vai passando e nós ficamos até cada vez mais leves e com o coração mais mole. Eu tenho 2 filhos, a Melina Torres Freitas, que o povo de Alagoas conhece, ex-prefeita de Piranhas e atual secretária de Cultura do Estado, que me orgulha muito, a minha querida filha. E o meu filho também, que eu tenho muito orgulho, que é o Tiago Freitas, que hoje é o prefeito de Piranhas. E eu tenho netos, né? Eu tenho o Washington Neto, a Maitê, o Arthur e a Maria Júlia.
E confesso a você, Paulo, que o amor pelo neto é até diferenciado do filho, né? É aquela coisa mais angelical, é aquela coisa de quem já passou pela criação do filho, que talvez, como eu, não tinha dado tanta atenção como eles merecem, que agora a gente procura, de certa forma, o Instituto da Compensação. Quando você tem filho, já com os você netos. é bastante novo ainda, né? Pois bem, eu me sinto assim muito lisonjeado com os meus netos, com os meus filhos, com a minha esposa, a Carla Maria, que também tem origem em Piranhas e que é uma pessoa muito importante e decisiva na minha vida. E nós curtimos os netos assim, como uma coisa abençoada, um presente que Deus nos deu. A gente separou umas fotos suas aí para a gente dar Vamos olhar. Uma ilustrada nisso tudo que a gente está falando aqui. Vamos, aí é um instante, eu já como desembargador, e ali ao fundo você veja que está o governador Ronaldo Lessa. É isso, eu achei parecido e ia perguntar já. Está ali ao lado a desembargadora Nelma Padilha, né? Está ali o doutor Carlos Cavalcante, que hoje o desembargador Carlos Cavalcante, e parece-me que é o Odilon. O Odilon, que era juiz de direito, um grande amigo, que se foi precocemente e que é filho de Murici. Né? E que foi jornalista também. Também. Ali eu estou com 3 desembargadores, logo que assumi o cargo no Tribunal de Justiça, desembargador Zé Aguinaldo. Olha, infelizmente, coincidentemente, todos os 3 já se foram. Eita, desembargador Zé Aguinaldo, desembargador Geraldo Tenório e o desembargador Fernando Tourinho, que é pai do desembargador também, Fernando Tourinho, e que será o desembargador Fernando Tourinho, a partir de janeiro, o nosso futuro presidente, se Deus quiser. Ali estou eu como deputado estadual, na bancada lá da Assembleia Legislativa. Eu, como dito, eu fui líder de 3 governos, né? Com Geraldo Bulhões, com Divaldo Suruagi e com Manuel Gomes de Barros. Ao lado de Luciano Amaral, que era deputado estadual, e Rogério Teófilo, né? Que, infelizmente, Deus já o levou, que também era deputado estadual à época. Aí, a minha paixão, né? Jogo de futebol, lá na minha chácara, lá em Piranhas, com amigos lá da minha querida cidade. Aí também como deputado, com Oscar Fontes Lima, e com J. Duarte, que tá lá no fundo, né? Isso lá no plenário do Tribunal de Justiça. E o Jadson, o Jadson que está lá também. Aí eu já desembargador com o meu amigo Dilmar Lopes Camerino, que foi procurador-geral de Justiça. Acredito que isso foi quando da minha posse, da primeira vez como presidente do Tribunal de Justiça. Aí, quando eu estava como deputado estadual, e isso é um comício lá no povoado Piau. Está ao meu lado o governador Geraldo Bulhões, está o meu irmão Inácio Loyola, o vereador Antônio Gessé, a minha cunhada Cátia, dona Denilma Bulhões, e lá na ponta também a minha mãe, Cacilda Damasceno Freitas. Onde está ela ali? Né? Volta essa foto aí, nosso... Dona Cacilda está ali ao lado da dona Denilma. Olha, rapaz. E minha cunhada Heloísa. Era uma campanha da Heloísa para prefeita. Que maravilha. A Heloísa tornou-se prefeita. A minha cunhada, a esposa do Chepa, foi prefeita de Piranhas. Maravilha. Aí eu era jogador da Associação Atlética de Sergipe, né? Esse time aí foi campeão sergipano. E o saudoso Geraldão, esse morenão que está aí. Rapaz, o bicho é grande. O Geraldão era um treinador muito respeitado lá no estado de Sergipe. Tinha que ser, desse tamanho todo. Com esse tamanho todo, né? Aí meu pai, Rosalvo Machado Freitas, e minha mãe, Cacilda Damasceno Freitas, tendo ao fundo a igreja de Nossa Senhora da Saúde, lá em Piranhas. A imagem está lá no fundo da nossa padroeira. Nossa Senhora da Saúde é a padroeira de Piranhas. Aí estou eu, formado, me formei num dia,
2 dias depois, nós, em ação de graça, celebramos uma missa na igreja de Nossa Senhora da Saúde em Piranhas. E a minha professora, dona Sônia Brito, olha, que é viúva do saudoso Celso Rodrigues, ela foi quem me introduziu na igreja. Aí está o time a seleção do Colégio Ateneu Sergipense, que é o maior colégio público de Sergipe, e este time aí se sagrou também campeão estudantil do estado de Sergipe. Aí é uma história interessante. Para quem não sabe, o Altemar Dutra era frequentador assíduo do município de Piranhas. Esse que está ali, o primeiro depois de Altemar, é o saudoso Chico Doutor. Chico Doutor, ele era pedreiro lá em Olho d'Água do Casado, foi para o Rio de Janeiro e lá começou a trabalhar como mestre de obras e organizou uma pequena construtora, voltou para o sertão e pegou a época áurea de Paulo Afonso e ele organizou a Conal, que era a construtora dele. Passou a ganhar dinheiro e não deixou de gostar da boemia. Então, os grandes cantores que ele admirava, ele passou a trazer para o sertão alagoano. E o que ele mais gostava era Altemar Dutra. Altemar Dutra passou a andar em Piranhas e ficava na minha casa, na casa do meu pai e da minha mãe, porque o Chico era compadre do meu pai. Então, naquela fotografia ali aparece Celso Rodrigues, que é ex-prefeito de Piranhas, a minha mãe, o meu saudoso avô de óculos escuros, Valdemar Damasceno, e uma galera que ficava ensandecida quando Altemar chegava em Piranhas. Para você sentir, Paulo, o quanto tem a identidade de Piranhas com Altemar, Altemar se tornou cidadão piranhense, mas hoje em dia, a rodovia entre Olho d'Água do Casado e Piranhas é a rodovia Altemar Dutra, a cachaçaria de lá de Piranhas chama-se Altemar Dutra, tem uma estátua do Altemar Dutra lá em Piranhas e a orla de Piranhas chama-se Altemar Dutra. Ele chegou a ter... mora assim em casa lá? Não, ele tinha eu acho que queriam tomar a casa do meu pai, porque eles diziam que a casa era dele. Mas ele ia para Piranhas e passava dias e dias. Ele gostava de pescar, ele inclusive, eu me recordo, eu estudante em Aracaju, mas vinha para Maceió ou para Piranhas, e muitas vezes ele cantava umas músicas, eu digo, rapaz, eu nunca ouvi essa música. É porque ele ainda ia gravar. Olha. Então ele lá em Piranhas, ele cantava, ele lançava a música por lá. Vinha muito aqui. Olha, é outra foto dele, já aí com o meu pai, lá no fundo, a minha mãe, a minha tia Wanda, a minha tia Valdeci, o Ribamar, esse do lado direito era o empresário dele à época, e o Altemar era um boêmio. Eu me recordo algumas vezes, de 2 fatos. Um deles, ele tinha um show em Caruaru. Aí ele começou ali, foi brincando, foi gostando, daqui a pouco ele sabe de uma coisa, eu não vou para esse show. E outra vez foi impropriar, que tá tão bom, eu gosto de Piranhas. Ele era desse jeito. Ele disse, amanhã, depois eu faço, mas hoje eu não vou ficar aqui. E ficava. Aí estou eu na minha residência, na companhia do J. Duarte e do presidente Fernando Collor, e do Flavinho. O Flavinho que está aqui, ó, esse primeiro, que é ex-prefeito de Pão de Açúcar, ele era segurança do presidente Collor. Eu me lembro. Né? Ele era da Polícia Militar, era policial militar. Hoje é um famoso advogado. Aí estou eu e minha querida esposa, a Carla, em Amsterdã, na Holanda. Olha, que maravilha. Cidade dos deuses, viu? Uma coisa extraordinária. Maravilha. Ainda com ela, na mesma cidade, em Amsterdã. E aqui está Paulo Poeta, o maior comunicador de Alagoas. Então, mas me diga uma coisa, vamos voltar lá, acho que a gente tem algum tempo ainda, para falar dessa coisa da convivência, desses tipos interessantes de Piranhas. Eu me lembro que eu fui lá uma vez e tinha um que contava que parecia que era irmão de Lampião. Do jeito que ele contava a história, o bicho tinha uma certeza tão grande do que dizia que parecia uma verdade periptória. Como é verdade, Piranhas tem inúmeros personagens.
Lá em Piranhas tinha um personagem, o Dalvo, que era um boêmio, que cantava, que tocava violão. E o Dalvo cantava, ou contava, de que em certo instante a Maria Bonita teria se encantado por ele. E que ele escapou fedendo porque o Lampião quase que passa a espingarda nele. Tá entendendo? Então, o Dalvo Lima era um personagem da vida de Piranhas. É verdade. Piranhas tem inúmeros personagens. Tinha um que falava difícil, que umas palavras que ele mesmo não conhecia. O Inácio me apresentou uma vez lá numa farra, ele dizia cada palavra estrambólica e que ele mesmo não sabia o significado. É aquele cara que falava, é o cara, professor Aristóbulo, como diz. Nós tínhamos outro personagem, o seu Chiquinho Cascavel. E o seu Chiquinho, ele era um contador de histórias. Era um contador de histórias que toda a juventude se reunia em torno do bilhar que ele tinha na casa dele. E ele nos deleitava com suas histórias, mas ele tinha suas crenças. Ele não acreditava nunca que o homem foi à Lua. Depois ele passou a desacreditar da televisão. E ele chegava a nos dizer o seguinte: eu só acredito na televisão se eu meter a faca e o sangue descer na tela, né? Naturalmente, isso não podia acontecer. Aí o Chiquinho Cascavel, nós temos... E local de grandes personalidades também, poetas, não é? Doutora Rosiane. A doutora Rosiane fez o hino de Piranhas. É honra e glória de Piranhas. Ela, inclusive, vai lançar um livro. Vai lançar um livro agora. Agora, dia vai 17. Vai ser sexta-feira. Depois dia de amanhã. 17. Dia 17. Se o programa passar depois, ela vai lançar o livro. E a Rosiane, além de ser patrimônio vivo de Piranhas, ela que integra o Instituto Histórico, a Academia Maceuense de Letras e a Academia Alagoana de Letras, ela é autora do nosso hino, né? A Rosiane é quem mais divulga o nome de Piranhas. Ela hoje é subsecretária de Cultura, né, do Estado. Ela, na gestão da minha filha Melina, lá em Piranhas, ela foi secretária de Saúde e a Rosiane já ocupou N cargos aqui no Estado. Foi de tudo. Foi diretora do Hospital Portugal Ramalho. Com exatamente. Com músicas cantadas pela Leureni. E do nosso querido saudoso Zailton Sarmento tocando. Né? Foi uma... A Rosiane, e que tem uns filhos extraordinários, todos muito bem encaminhados na vida, ela, além de grande amiga, é a nossa referência cultural e orgulho do povo de Piranhas. Muito bem, muito bem. Piranhas também tem um outro orgulho, né, que eu considero como um orgulho nacional e até internacional, que fez parte do momento da história do Brasil, da história da música, que é Gildo, né, que foi da primeira formação do Quinteto Armorial, com Ariano Suassuna. Eu tive a honra de entrevistá-lo lá na sua casa uma vez. Inclusive, aquela cópia você vai ter que, desembargador, um dia procurar ela, porque só existe aquela. Né? E é uma das únicas referências de Egildo assim, públicas, porque ele foi entrevista longa em que ele fazia lá o grupo GEBAP, que ainda existe lá. Exato. O Egildo, filho de Piranhas, ele era filho do maestro Genésio Teixeira, e ele, logo, muito cedo, ele saiu de Piranhas, foi estudar em Penedo, e lá ele foi se dedicando, eu disse Genésio, né? Nemésio Teixeira, que era o pai dele. Seu Nemésio e dona Alaide, que era a mãe dele. Então lá ele começou na música, depois veio estudar em Maceió, integrou o grupo de Djavan, o LSD. Foi quando o Ariano Suassuna, pesquisando para dar início ao movimento armorial, soube que tinha um rapaz aqui em Maceió que tocava muito bem saxofone e flauta. Ele veio aqui, convidou Egildo. Egildo foi para Recife, passou a integrar o grupo armorial, que tinha como mentor Ariano Suassuna. Posteriormente, Egildo, aí ele evoluiu nos estudos e fez
concurso para a Universidade Federal de Pernambuco, como músico, se formou em música, depois se transformou em professor da Universidade Federal de Pernambuco. E lá ele participou desse movimento extraordinário, o movimento armorial. E tempos depois, eu que sempre tive uma convivência assim, estreitíssima, era um amigo de fé do Egildo, ele me disse que já estava na época, já tinha tempo para se aposentar pela universidade. Mas ele continuava a tocar lá em grupos musicais, grupos de chorinho, enfim, grupos dedicados à música popular, que era o que ele gostava. Então, foi quando minha filha, Melina, se elegeu prefeito de Piranhas. Eu digo, Egildo, nós temos uma obrigação com o povo de Piranhas. Você tem que voltar, e ele pediu um tempo para pensar bem e tal, mas depois terminou concordando e nós levamos ele para Piranhas. Então, ele passou a coordenar os movimentos culturais lá de Piranhas. Foi quando ele criou o GEMAP, Fantástico. que é o grupo armorial de Piranhas, que ainda hoje está funcionando. Um legado. Lá em Piranhas, nós temos uma coisa que acredito que nenhuma cidade de Alagoas tem. Nós temos um conservatório de música, nós temos a banda Mestre Elísio, nós temos o GEMAP, e todos esses músicos que integram tanto a banda de música como o grupo armorial, eles recebem remuneração do município de Piranhas. E cada vez mais eu e os outros incentivamos ao prefeito, que é o meu filho, o Tiago Freitas, para que esta chama ela nunca se apague. Até porque eu digo sempre a ele, o Conservatório de Música tem o nome da minha mãe, Cacilda Damasceno Freitas. Não porque ela é minha mãe, não porque ela é a avó da Melina, do Tiago, porque minha mãe, além de cartorária, além de uma mulher dedicada à vida social, ela era música. Ela tocava, ela cantava, ela coordenava o coral da Igreja Nossa Senhora da Saúde e tinha uma vida musical muito intensa. Então eu digo ao meu filho, esta chama não pode se apagar. Pelo contrário, temos que dar estrutura, temos que valorizar aqueles músicos do município de Piranhas, porque, inclusive, o que nos diferencia não só é a estrutura física, aquela coisa, aquela lapinha encantada que nós temos. A questão cultural nos diferencia no âmbito de Alagoas e do Brasil. Então, lá nós estamos revigorados agora. Há poucos dias, não tem 60 dias, no período que o governador Cléber Loureiro estava à frente do Poder Executivo, nós fomos a Piranhas e levamos uma pleiade de amigos, a grande maioria operadores de direito, vários desembargadores, e lá nós fizemos questão de apresentar o Grupo Armorial. E os amigos ficaram emocionados. É diferente, né? Não, aquilo é eu já fiz uma matéria, por isso que eu quero recuperar. Aquilo tem um nível internacional. É verdade. Não é? É único, não é? Os instrumentos feitos como mandar o próprio movimento armorial de cabaças, né? Que surtem um efeito e um som maravilhoso, bem sertão, bem sertão. Olha, mesmo. Paulo, inclusive o Museu Marília Rodrigues de Piranhas, ele está para ser revitalizado agora. E nós queremos tirar, que lá o museu funciona na antiga estação ferroviária, mas funciona no primeiro andar a Secretaria de Turismo. O meu filho já determinou que vai retirar dali para que todo o prédio, que é um prédio centenário, lindo, fique sendo só museu, implementando ferramentas virtuais, etc., trazendo para o museu a história de Dom Pedro, né? Que Dom Pedro passou por Piranhas, né? Dom Pedro foi de cavalo de Piranhas até Paulo Afonso, foi daí que surgiu a linha férrea, foi daí que surgiu a exploração da hidrelétrica de Paulo Afonso, etc., etc. Pois bem, e vamos trazer um personagem para ser partícipe também do nosso museu, Gildo Vieira. Gildo Vieira vai ter o seu espaço no museu para que nós possamos contar a sua história, para que possamos trazer aqueles instrumentos artesanais que ele, inclusive, fabricou para serem expostos e as pessoas conheçam. Enfim,
o Egildo como a Rosiane são patrimônios eternos do município de Piranhas. Futuro, né? O que é que o senhor já foi praticamente tudo em Alagoas, né? Já exerceu vários cargos, já foi deputado. E o que é que você pensa, desembargador, daqui para frente, assim? Tem aquele cara que diz, eu quero envelhecer em Piranhas, botar um pijama, ficar ali na beira do rio com uma varinha de pesca, não é bem do seu feitio. Então, o que é que você pensa agora para daqui para frente, né? Como é que você projeta a sua vida para que o alagoano saiba também dessa sua perspectiva de futuro? Eu penso em continuar sendo um defensor ardoroso de Piranhas. Eu imagino que eu ainda passo em torno de 12 anos como desembargador. E se Deus permitir que eu chegue aos 75, eu tenho que me dedicar aos netos. Aos netos. Que eu quero tanto ir, continuar andando em Piranhas. Eu tenho um temperamento que não consigo ficar acomodado, né? De participar, de orientar, enfim, de aconselhar naquilo que aqueles queiram receber os conselhos. E com muita alegria, com muita satisfação. Eu não vou deixar nunca de ser um defensor ardoroso de Piranhas. Eu tenho conversado muito com o ex-governador Renan Filho, com o senador Renan Calheiros, com o atual Paulo Dantas, com o presidente deste poder, que me permite esse programa, que é o deputado Marcelo Vitor, discutindo as questões de Piranhas e as questões do sertão, da minha região. Nós estamos agora com vontade e tendo a participação assim, muito determinada do empresário Fernando Farias. Ver se a gente retoma, por exemplo, aquele trecho da linha férrea de Delmiro Gouveia Piranhas. Já imaginou que sopro para o nosso turismo? Aquela locomotiva, aquela né? velha locomotiva de você fazer esse percurso que são de 40 quilômetros. Desembargador, ali aquele sertão todo é um manancial para o turismo, não é verdade? Ainda pouco explorado. Piranhas é quem faz melhor isso, mas ainda pouco explorado. Nós estamos evoluindo. Piranhas agora, que Piranhas só tem uma entrada e uma saída, e dizem que por isso o Lampião disse, eu não vou a Piranha de maneira nenhuma. Cidade só tem uma entrada e uma saída, é perigosa. Mas agora nós estamos fazendo um anel viário, Piranhas vai ter uma entrada e uma saída, e está evoluindo. Piranhas hoje tem um condomínio que já está concluído, as casas já estão sendo construídas, que digo orgulhosamente, com estrutura melhor do que o Aldebaran. Piranhas, até o final do ano, terá, entre outras localidades para hospedagem, um hotel com 150 apartamentos. Então, nós estamos indo a galope. Eu acredito que daqui mais a 4 anos, nós estaremos bem melhor e eu quero participar desse novo instante, desse novo momento da minha querida Piranhas. E a gente sempre vê Piranhas e eu sempre pensei ali como um celeiro natural para você fazer eventos culturais, pela beleza, pela receptividade do povo, essa coisa da tendência musical que o povo tem. Então, aquilo, festivais de jazz, festivais de música clássica, festivais, né, de teatro, de poesia ali na beira do rio, acho que aquilo tem tudo para acontecer em nível de país. Tudo. Esse final de semana que passou, Paulo, eu tenho uma casa em Milagres. Aquela região de Milagres é o ponte maior hoje do estado de Alagoas. Eu levei a semana passada, final de semana passado, um empresário valoroso lá do nosso sertão, que é o Manuel Foguete. O Manuel é um empresário arrojado que todos os catamarãs, todas as lanchas que nós temos ali no Lago de Xingó e na parte de baixo de Piranhas, indo na direção do Angicos, quase todos são dele. E ele é quem está construindo esse hotel, é ele quem edificou esse condomínio. E ele não conhecia aquela igreja, aquela pequena igreja lá de Milagres, que é objeto de casamentos e mais casamentos, né?
a lista. Se você for querer casar lá na Capela de Milagres, você tem que esperar talvez até o final do próximo ano. E o Manuel vivenciou aquilo, ele fotografou, filmou tudo, para que os arquitetos possam também, na devida proporção, levar essa ideia para que as pessoas, além de festivais, além de encontros, além de reuniões, possam também casar lá em Piranhas, né, com aquele cenário cinematográfico. Eu tive, a semana passada, não, na outra semana, 3, 4, 5, eu tive em Piranhas participando do Forrogaço. Nós observamos lá no último dia quase 30 mil pessoas participando. Mas o que me chamou a atenção é que na segunda-feira, quando eu estava arrumando as minhas coisas para botar no carro, chegaram alguns ônibus, algumas caminhonetes, algumas bestas, como se chama, e me chamou: o que é isso aqui? Aí eles disseram: não, é a equipe da Globo. Era a equipe da Rede Globo, chegando em Piranhas para fazer a filmagem de cenas da próxima novela. Você veja o estágio que nós estamos evoluindo. É verdade. Então, isso ali nos deixa um polo natural orgulhosos cinema, e muito contentes. Ali, um polo os cenários que tem ali, são polos. Desembargador, a gente está, infelizmente, esse papo gostoso chegando ao fim aqui. A gente fica danado para puxar mais do senhor e desse seu amor pela terra, mas foi muito bom ter conhecido um pouco mais da sua vida, né, do homem, Washington Luiz, do pai, do avô, do irmão, né, do filho. E deixo aqui para as suas despedidas as nossas câmaras e os nossos microfones. Olha, é uma satisfação muito grande. Esse programa Personalidade, ele é muito importante, porque ele dá a oportunidade de certas pessoas poderem conversar assim, de uma forma muito amistosa, muito alegre, com esse cidadão que é patrimônio vivo de Alagoas, que é o Paulo Poeta. Ontem, eu recebi uma declamação do Paulo que me deixou, assim, emocionado. Salvo engano, o poema era O Povo, de Essa de Queiroz. Maravilhoso. E eu não sei, diabo, como é que esse homem consegue gravar um texto tão longo. E ele faz uso das mãos, da sua indumentária, desse jeito bonachão que ele tem, e contagia efetivamente a todos nós. De forma que, Paulo, olha, com a emoção, com o ardor que você faz esse programa não pode deixar de existir nunca. Nós temos que valorizar as coisas da terra e a TV Assembleia está fazendo isso com muita propriedade. Muito obrigado a todos e, por fim, fazer só um convite. Vão a Piranhas, não deixe de conhecer a minha terra. É isso aí, não poderia terminar de outra forma, né? O desembargador, como eu disse no começo, o primeiro título dele é ser de Piranhas, ele sempre diz isso. Então, a gente vai ficando por aqui, assistam às nossas reexibições. Um beijo no coração de todos, até um próximo programa.